Efésios 48, que bom, né? Estamos prosseguindo aí. Capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai também toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, agradecemos tua rica, preciosa, imprescindível palavra à tua igreja. O Espírito usando esta palavra, ministre no coração desta igreja. Fala conosco, edifica-nos, ensina-nos, orienta-nos, corrija-nos e abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Semana passada estava falando sobre exegese, como é importante ir para o contexto. Esse também é outro texto, porque nos nossos dias a gente não vê o soldado com essa armadura que a Bíblia está falando aqui. Porém, no tempo de Paulo, isso era comum. O Império Romano espalhou, e onde eles estavam dominando, havia soldados romanos com esta armadura que Paulo descreve aqui no capítulo 6 de Efésios. Tá? Qualquer cidadão aí sabia como que era. Isso aqui é muito mais fácil, de maior compreensão na igreja do primeiro século, porque eles viam. E Paulo, como Jesus sempre usava as coisas da natureza, do dia a dia, do cotidiano, para ensinar verdades espirituais. Quando Jesus usou o odre, por exemplo, falando do vinho novo, da vida nova, são todas coisas que o povo conhecia, e aqui é mais uma dessas, né? Paulo foi realmente guiado pelo Espírito Santo. Não foram palavras de Paulo, o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. E Deus conhece o inimigo do homem, da igreja. Deus conhece por minúcias como é o inferno, quem é o diabo, como é que são os seus comandantes. Ele cita aqui as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra as pessoas, contra carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Deus conhece perfeitamente. Agora, os homens que não leem a palavra, não conhecem, pensa só que é o diabo. É o diabo, é o diabo. Tem muito mais. Tem muito mais. Marcos, se você pegar esse pequeno texto, quantas vezes aparece os inimigos? Aparece a palavra contra. Quantas vezes? Contra. A nossa luta é contra. Quantos? 3? Quanto? 4. 5? Contra? A palavra contra? Quantas?
Quantos? Só a palavra conta. 4? Quatro ou 5, gente? 11, dá 5. Cinco? Pequeno trecho. Deus está falando aqui, está o seu inimigo. É uma mensagem importante para a igreja. A igreja tem que saber quem é o inimigo. Por que tem muitos crentes apanhando por aí, Maria? Não conhece. Não aprende. Ele coloca a patente dos comandantes do exército do diabo. Uma das estratégias para ir para a guerra é conhecer o inimigo e conhecer o terreno onde se vai dar a batalha. E aqui ele coloca nas regiões celestiais. E então, muito que entrou metido a valente, vai por aí e apanha. Porque não é com a nossa força, não é porque eu sou um diácono, um presbítero, um pastor, que eu posso sair aí atirando nos demônios. Não é. Não é essa guerra física, não é neste mundo. É uma guerra espiritual, Valdir. É diferente. E as pessoas não sabem. A maioria dos crentes não sabem, não estudam a palavra. Você já viu uma potestade, Valdir? Não vi. Eu também não, mas eu sei que existe. Faz parte do exército de Satanás. E eu não posso ir contra ele como eu sou, com a minha força. Nós vamos ver daqui a pouco. Capítulo 6, estamos chegando no final do livro de Efésios, viu? E ali no final, o apóstolo Paulo deixa claro algumas coisas. Versículo 10, vamos ler? Quanto a mais, olha, gente, não acabou, tá? Tudo que nós vimos até aqui é importantíssimo para a igreja. Mas tem mais aí, viu? E ele diz assim, quanto a mais, vírgula, e na força do seu poder. Ele falou assim, se vocês quiserem, se puderem dar um jeitinho, vocês se fortalecem. É isso? Não. Deus conhece o inimigo da igreja. E aqui há uma ordem, sejam, sede, é imperativo, fortalecidos no Senhor. Aí sim. A guerra começa assim. Ninguém vai para a guerra de qualquer jeito. Há um preparo. O exército, os caras do exército, eu acho que são patoludos, não sei como falar. Fortes, treinados. Correr com aquela mochila, com metralhadora, capacete, não é qualquer um não. Não é qualquer um que aguenta não. E foi? Mas cadê essa barriguinha aí? Mas era pesado, não é, Marcão? Puxado, não é? Primeiramente, viu, Márcio? Você enfrentar as trevas, você tem que ser fortalecida com muita comida no Senhor. E no Senhor, quantas vezes o crentão, o valentão, vai por ele? Apanha. Deixa claro esse texto que nessa batalha, o essencial de tudo, é o Senhor. Estamos só falando nisso, a centralidade de Cristo, do começo ao fim. E continuamos. Não há armadura ainda sem o Senhor, porque o Senhor é cada peça dessa armadura. A maioria não tem essa noção, mas tudo aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Como ir numa batalha espiritual sem Ele? Isso aqui é coisa óbvia.
é do Senhor. A armadura do cristão se chama Jesus Cristo e ponto final. E não há como vencer o diabo se não for no Senhor, revestidos do Senhor. Davi, quando foi enfrentar Golias, o rei Saul colocou a armadura dele. Ele foi com a armadura do rei Saul? Do homem? Não. Mas ele foi com a armadura do Senhor, porque ele falou: você vem com espada, eu vou em nome do Senhor, pelo Senhor, com o Senhor. Sim, Davi venceu a batalha por causa do Senhor. Agora muita gente prega aí esse texto. Não, Davi, ele era caçador, ele não sei o que, ele era pão de fuga, já acertou justamente onde deveria acertar. Davi? Não, foi o Senhor, por meio dele. Davi podia errar, qualquer um podia errar, mas era ali certeiro, Marisa, só o Senhor. Muitos elogiam Davi, mas Davi sabia. Foi o Senhor. É disso que você tem que entender. Sem o Senhor não há vitória. Não há vitória. Outra coisa que a maioria dos crentes não sabe, é que Jesus venceu o diabo com a sua força e o seu poder. Sim? Com a palavra. Mas aonde ele venceu? Na cruz. Na cruz. Com a palavra, ele não caiu nas tentações, mas a vitória, a Bíblia fala, ali, foi na cruz. Colossenses 2,15. Abra sua Bíblia. (2,15) de Colossenses. E despojando os principados e as potestades, e justamente aquela patente que Paulo cita lá em Efésios 6 nós lemos, da principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então hoje eu vejo que não dá para vencer o diabo se não for pela cruz. Por quê? Porque pela cruz não sou mais eu, mas é Cristo. Dá para entender? Há uma diferença entre eu e Cristo, e essa diferença é a ação da cruz. A cruz tira o eu e introduziu Cristo. Aí eu quero ver o diabo. Quero ver o diabo vencer. E eu fui para tantos congressos de batalha espiritual, nunca ouvi sobre a cruz, nunca. Só testemunhos mirabolantes. Nunca deu certo na minha vida. Já me chamaram várias vezes para expulsar demônios. Eles acham que só porque eu não tenho título de pastor, eu sou mais forte que os demônios. Engano. Qualquer um revestido de Cristo é um soldado de Cristo que vence as trevas. Em Cristo, qualquer um de vocês não precisa ser pastor, porque Cristo não vive apenas no pastor. Naquele que crê, que foi incluído na morte e ressurreição em Cristo, passou a ser uma nova criatura. Neste Cristo vive. E esse está apto para vencer o diabo. Não com a sua força, mas com Cristo, vencendo por ele. Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. João 15,5. Eu estou dando ênfase nisso, porque eu saí desses congressos. Fogo! Sai, Satanás! Eu tinha prazer, procurava onde o demônio estava. Em nome de Jesus, sai agora! Eu estou ordenando! Sai agora! E até bati o pé. Não funciona. Você já tentou? Não funciona. Mano, eu estou falando. O eu não é nada.
Eles dão risada. E sabe o que eu fazia? Ainda ali, antes de começar a fazer toda essa dança, esse ritual, eu falava: eu me revisto com toda a armadura de Deus, coloco o capacete da salvação, o braço escuro da fé e o cinto da verdade e citava toda hora, decor como se fosse um mantra. Agora tá bom. Ia lá e apanhava o chuva também, cabeça baixa. Ué, não dava certo, gente. Quantas vezes eu fiz isso? Não. Eu estava envergonhado. E falava bravo, hein? Falava como gente grande, hein? Eu me revisto com toda a armadura de Deus. Hã? Então, eu. Enquanto o crentão não ouvir sobre a cruz, é o eu dele. Hoje, uma irmã pediu oração pelo marido, porque o marido só fala dele. Porque eu. Até a esposa não está aguentando. Crentão. Se não tem a cruz, é sempre o eu. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Vocês se lembram quando a Sandra, mãe do Anderson, esteve aqui? Geralmente ela sentava lá no fundo. Mas no dia que a bichinha queria pegar, sentou aqui, ó, bem pertinho de mim. Você estava lá? Ela avançou, o demônio avançou por meio dela, para cima de mim. E eu vi a igreja arrancando os olhos. Mas vocês não me viram dar um passo sequer para trás. Vocês não me viram com medo. E vocês não viram ela tocar em mim. E eu não precisaria mais fazer força para expulsar demônios. Porque não sou eu. É Cristo. Você acha que o demônio tem coragem de avançar em Cristo? Pelo contrário, ele diz: ó, fica mudo. Quando você está revestido de Cristo, você tem uma segurança. Depois que Cristo passou de ver, por várias vezes o demônio tentou me pegar. Já vi ele pegando o pastor e fazendo assim, rasgou toda a cabeça. E nesse mesmo lugar, nesse mesmo dia ali, junto com esse pastor, o demônio olhava com uma demônio de você, e tentava ir. Eu não saí do lugar. Estava tanto assim dela, possessa. E aquela mão fazia assim, ó. Chegava perto, mas não tocava. O maligno não toca. Quando Cristo está, é outra coisa. É diferente. É só por meio de Cristo que nós temos a vitória. Eu gosto desse termo, por meio, por intermédio. Romanos 8,37 fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio. Hoje, quando tenho a revelação de Cristo, e quando leio a palavra, eu vejo Cristo. É por meio daquele que nos amou. Através de Cristo. 1 Coríntios 15,57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que entender isto. O casamento está difícil, vai ter vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, não através da sua birra, da sua justiça própria. É por Jesus Cristo. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo. Temos que entender isso, meus irmãos. Estou dando ênfase toda semana. É em Cristo. É Ele, não somos nós. Muitos crentes estão apanhando porque eles conhecem a palavra da cruz.
Se não fosse essa mensagem revelada do alto para essa igreja, para mim, eu continuaria sendo um crente frustrado, derrotado. Jesus triunfou. É por meio do Cristo crucificado que toda a armadura de Deus vai funcionar. Precisamos estar revestidos de Cristo. Cristo é a verdade, o cinto da verdade. Cristo é, eu sou o caminho, a verdade. Cristo é a verdade. A couraça da justiça. Cristo é nossa justiça. Cristo é nossa justiça. Ele nos reveste da sua justiça, por isso somos aceitos por Deus. Não é a nossa forjada santidade, de ser aquele carinha bonzinho, de fazer tudo certinho. Eu ensinei tanto isso nas outras igrejas. Bom comportamento. Não é isso, é Cristo, ponto final. Não é o que eu faço. Cristo é a nossa justiça. Evangelho da paz. Quem é a nossa paz? Nesse mesmo livro de Efésios, capítulo 2, fala que Ele é a nossa paz. Né? Ele é o nosso escudo da fé. Ele é o capacete que é a nossa salvação. É Ele. Muitos querem me dar a salvação. Eu quero ser salvo. Mas não olha para Jesus. Jesus é a própria salvação. Quem tem Jesus tem salvação. Mas o crente vive pedindo salvação sem Cristo não funciona, gente. Temos que entender, é Cristo que você precisa. É com Ele que você vai para o céu. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quem é o Verbo? Quem é a palavra? É Cristo. É Cristo. O diabo não quer que a igreja descubra a cruz. Por isso tem muitas coisas visuais, muitos movimentos dentro das igrejas hoje. Sempre escurinho, luzes, abrigo, banners, fotos, não sei o que, atividade. O diabo não quer que a igreja descubra a cruz. Dá um monte de coisas que a igreja gosta. Por isso que eu digo sempre que a igreja tem que ser simples, para não ser enganada. Hoje estava almoçando um grupo de crentes de uma igreja que eu conheço. Eu chamo de igreja social. Eles não sabem o que é uma igreja social, mas eles são, porque eu ouço o que eles falam. E Valtinho, se você for uma igreja social, você vai querer voltar. Uma igreja social é agradável, todo mundo vai te tratar bem. Você vai fazer coisas nessa igreja, vai te atrair. Só que ali é uma arapuca, mas para o crente morrer sem Cristo. Tira o fogo. Revestimento de Cristo é tão importante nesse texto. Deus, através do apóstolo, ordena. Deus quer que esta igreja esteja totalmente revestida de Cristo. Alguns aqui dentro estão apanhando, mas é porque não estão revestidos de Cristo. Esse trecho traz muitos imperativos. Sede, revestidos, tomai, estai. Quando esses verbos terminam em i, geralmente são imperativos, são ordem. Calçai, embraçai, tomai. Tem um monte de imperativos aqui. Se você olhar bem o texto que nós lemos hoje, as ordens de Deus estão explícitas. E todas as ordens se referem ao revestimento de Cristo. Mas que Deus repete, porque nossa cabeça é muito dura. Deus quer que você e eu estejamos completamente revestidos do Senhor, e assim vamos em nome do Senhor dos exércitos.
No verso 16 aparece o advérbio de tempo. Sempre, sempre. E no verso 18 se fala em todo tempo. Então essa armadura, esse revestimento de Cristo não pode ser só no domingo. É o tempo todo, aonde você estiver. Há perigos, há necessidade de você estar revestido de Cristo de segunda a segunda, o tempo todo, dentro, fora de casa, não importa. É estar em Cristo, cheio de Cristo, a vida de Cristo, revestido de Cristo. Amém. Continuamente revestido. E hoje só estamos correndo em cima do versículo 10 para nós sermos fortalecidos. Não podemos ser crente meia boca. De vez em quando eu encontro cristãos que humildemente, discretamente, me transparecem uma firmeza em Cristo. É muito raro, mas já encontrei homens nascidos de novo, com calma, com uma firmeza em Cristo, fortalecido em Cristo. Só de conversar com os crentes eu sei como é que eles são. Mas é tão bom quando você encontra alguém que está fortalecido em Cristo. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Acharam? Fortifica-te na graça que está na igreja em Cristo Jesus. Vocês estão vendo como a palavra é cristocêntrica? Mas poucos pastores dão essa ênfase. Eu mesmo não dava porque eu não tinha revelação de Deus. Agora que eu conheço o Senhor, eu não tenho outra coisa a falar senão dele. Ainda bem que vocês não enjoaram. Porque quem enjoa é que não conhece. Mas quem conhece se deleita. Sim? 2 Timóteo 4,17, o apóstolo dá o seu testemunho dizendo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Que gostoso isso, né? É lindo demais. É assim que você e eu precisamos. Nós como igreja precisamos ser revestidos de Cristo, fortalecidos em Cristo o tempo todo. Você pode dizer amém? Amém. Concordo com essa palavra, irmão? Amém? Amém? Irmãozinhos, que Cristo nos revista com a sua força, com o seu poder, seremos mais do que vencedores. Para a glória de Deus. Aleluia. Feche seus olhos e diga para o Senhor te revestir e te fortalecer nesta noite. Vamos orar.